Beleza, pessoal? Agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre SQL na última aula, a gente entendeu como cria um banco de dados, o que é tabela, o que é coluna, etc. Então, nessa aula, a gente vai estar fazendo algo um pouco mais elaborado, né? Então, a gente entendeu como acontece a injeção SQL. Nessa aula, a gente tem uma aplicação aqui, um site, e através desse site a gente vai explorar um SQL Injection sem usar ferramentas. Também a gente vai fazer isso tudo na mão. Muita gente, como eu disse, sabe usar ferramentas como Ravige, SQL Map, mas não sabe como explorar a falha sem utilização de ferramentas. Né? E a ideia é essa, para que você realmente entenda o que você está fazendo. Né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando a gente acessa um site é procurar algum vetor de entrada nesse site para ver se ele é vulnerável a SQL Injection. Então, por exemplo, aqui, vetores de entradas podem ser o GET, né? Aqui pela própria URL. A gente vê que tem alguns parâmetros via GET aqui, a gente pode testar eles. E também temos aqui uma página de administração, poderia testar isso, que seria via método POST, né? Então a gente poderia inserir uma aspas aqui, eu até inseri já como a gente fez na aula passada para tentar dar um bypass, né? Mas nem sempre isso vai funcionar, né? Pode ser que a aplicação esteja tratando isso, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vê que ele tem aqui um método push, a gente poderia testar isso, viu que ele não retornou nenhum erro, mas ele tem também via método get. Então, vamos dar uma olhada nesses gets aqui que ele mostra. Aqui em cima, ele está mostrando aí de 1, plano ouro. Então, vamos trocar isso para 2, por exemplo. Pode ver que ele mudou isso para silver, né? Plano prata. E o 3, plano bronze. Beleza? 4, ele já não retornou nada, porque já não existe mais esse ID lá no banco, só existe esses 3. Então, praticamente, o que a aplicação está fazendo aqui? Ela está fazendo uma consulta, né? Como a gente viu lá, select asterisco from, nome da tabela, onde o ID é igual a 1, por exemplo. E aí ele traz o conteúdo do ID 1, certo? Então, praticamente é isso que está acontecendo lá no banco. Mas olha que interessante, se a gente não colocar nada, ele reclama e dá um erro. Ó, tem um erro aqui, porque não foi nenhum valor pro SQL, para o banco de dados. E se a gente colocar uma aspas também, pode pôr, por exemplo, uma aspas, a gente vê que ele também retorna um erro. E aí agora ele reclamou porque tem 3 aspas, né? Então tem as 2 aspas lá do próprio MySQL e uma aspas a mais ali que ele falou, ó, tem uma aspas quebrando minha carry. Ele quebrou nessa segunda aqui, ó. A hora que chegou na terceira aspas aqui, ele falou, ó, eu não preciso de 3. Né? E aí ele deu esse erro ali. Então, sempre que a gente vê uma aplicação que ela retornar um erro, quando a gente colocar uma aspas simples a mais aqui e retornar um erro como este, essa aplicação é vulnerável ao SQL Injection. Tá? E como que a gente pode explorar o SQL Injection através disso, então, pela aplicação? Né? Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer seria descobrir a quantidade de colunas que tem nessa aplicação. Como que a gente vai fazer isso? Bom, pode deixar aqui o ID 1 mesmo. A gente pode utilizar o order by. Order by, ordene por 1, por exemplo. E aí ele retornou aqui o plano ouro. Order by 2, não retornou erro. 3, não retornou erro. 4, não retornou erro. 5, ele fala coluna 5 é desconhecida. Ou seja, aqui a gente já consegue descobrir então que são 4 colunas, a quantidade de colunas correta dessa aplicação, tá? E uma outra forma que a gente pode utilizar também para fazer, para descobrir quantidade de colunas seria através do union. O union, ele junta, né? Ele une uma consulta com uma outra consulta que a gente vai fazer aqui, ó, select 1, por exemplo. E aí ele fala, ó, a quantidade de colunas é diferente. Então a gente põe 2. Continua falando que é diferente. 3, 4. Opa, 4 ele já não reclamou. 4 ele já falou. Ele já trouxe algo na tela. Se a gente colocar 5, ele continua falando que é diferente. Então, com isso, com esses 2 comandos, a gente já consegue descobrir a quantidade de colunas, né, nesse caso aqui, que são 4. Tá?
E agora que a gente já sabe, a gente ainda poderia usar aqui o "-1", para ele não mostrar aqui o plano ouro ali, que aí ele fica só com a consulta vazia, né? E aí ele retorna só o que a gente está fazendo aqui para descobrir as colunas, beleza? E aqui a gente pode ver que ele ficou um 2 aqui, tá? Depois que a gente descobre a quantidade de colunas, no caso 4, a gente vai verificar por onde a gente pode utilizar, quais dessas colunas aqui a gente pode estar utilizando para manipular os nossos dados, tá? Então, para isso, a gente poderia testar isso passando aqui qualquer coisa aqui. Pode ver que no campo 1 já não dá, né? Vamos tentar no campo 2 aqui. Aqui no 2 a gente pode ver que ele já aceitou, ó, apareceu o Ricardo aqui. Campo 3, vamos testar também, não deu certo. Campo 4, também não vai dar certo. Beleza, então a gente pode manipular os nossos dados através do campo 2 ali. Beleza? Então como que a gente pode fazer isso agora? Bom, uma vez que a gente já sabe aqui onde a gente pode inserir dados, que a gente tem uma resposta na página, a gente pode começar a mandar comandos SQL aqui, por exemplo, version. E aqui a gente vê que ele retornou aqui a versão do banco de dados. A gente poderia mandar aqui também database, como aqueles comandos que eu mostrei na aula passada. Banco de dados da aplicação, dsec_SQLi. Tá? Current user, o usuário que está logado no banco de dados, root. Tá? Beleza, então aqui a gente já consegue interagir e conseguir informações do banco de dados, beleza? Mas como que a gente faz para conseguir informações das tabelas e das colunas da aplicação aqui, para conseguir acesso aos dados? Por exemplo, os usuários da área de administração do site. Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, como a gente não sabe o nome das colunas e das tabelas, a gente pode estar utilizando o Information Schema. O Information Schema ele vem por default, né, no MySQL, e ele armazena todas as informações de todos os bancos de dados MySQL, tá? Então a gente pode utilizar, fazer consultas no Information Schema a fim de descobrir bancos de dados, tabelas, e através disso a gente vai conseguindo extrair esses dados, tá? Então vamos fazer isso. Então, para a gente descobrir todos os bancos de dados que tem nessa aplicação, nesse banco de dados, no caso, a gente vai usar o schema name. Schema name from information schema.schemata. Opa, digitei errado. Schemata. Beleza. E aí aqui ele traz aqui todos os bancos de dados que tem, todos os databases que tem nesse banco de dados. Então tem aqui o MySQL, tem o dsec_SQLi, o Information Schema, beleza? Bom, tranquilo. Agora eu quero trabalhar então com esse que é o dsec_SQLi, né? Eu quero descobrir quais são as tabelas que tem dentro do dsec_SQLi, tá? Então para isso eu venho aqui, sempre no 2 aqui, que é onde eu consigo mandar os meus comandos e consigo receber, né? E aí aqui eu vou colocar table name, tá? E aqui no caso, vou fazer uma consulta no Information Schema, só que agora em tables. E aí ele traz todas as tabelas de todos os bancos de dados, tá? Não só do dsec, mas de todos. Por exemplo, user, ó, vários, tá vendo? Mas vamos supor que eu quero limitar isso apenas ao banco de dados que eu quero lá, que é no caso o dsec_SQLi. Então eu venho aqui e faço um where table schema, que é o nome do banco de dados, dsec_SQLi. Beleza, ó, agora sim eu tenho somente as tabelas do banco de dados dsec_SQLi, no caso usuários, imagens e grupos, tá? E o que me interessa aqui
é a tabela de usuários, né? Quero descobrir agora quais são as colunas que tem nessa tabela para depois eu extrair os dados dessas colunas, beleza? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou pesquisar por colunas, né? Aqui no caso, coluna, information schema, colunas, onde table name, table schema, dessec SQLi, and table name, o nome da tabela que eu quero, no caso usuários. E tá aí, ó. Agora ele mostra aqui o ID, login e password, que é o nome das colunas que tem dentro da tabela usuários, tá? Ou seja, quando ele vai logar na administração lá, ele consulta essa tabela usuários, né, o login e a senha, se bater com o que tiver no banco de dados, ele loga, beleza? E agora que a gente já sabe, já conseguiu extrair todas essas informações, já sabe agora o que a gente quer e da onde a gente quer, a gente pode simplesmente agora falar para a aplicação aqui o que a gente quer. Então vamos tirar aqui tudo isso daqui que a gente colocou. Ó, quero login from usuários. E aí ele fala, o login é admin. E agora eu quero a senha, que é password de usuários. E aí ele traz a senha aqui, no caso em hash MD5, beleza? Então é praticamente assim que ocorre um ataque de SQL injection numa aplicação. É assim que é possível extrair os dados da aplicação, né? Muita gente sabe usar o Ravid faz isso de forma automática, o SQL Map faz isso de forma automática, já traz todos os dados ali, né? Mas pouca gente sabe o que está acontecendo por trás disso, né? E isso é interessante a gente entender. Aqui ainda, a gente não precisa ficar limitado a apenas um comando aqui. A gente poderia usar o concat, tá? A gente passaria aqui login, um delimitador aqui, pode ser 2 pontos, por exemplo, password. Ó, e aí agora a gente tem o admin e a senha já no mesmo campo. Nesse caso aqui dessa aplicação, ela só tem um administrador aqui cadastrado, não um usuário cadastrado, né, nessa tabela, tá? Mas se tivesse 50 usuários, ele ia mostrar os 50 usuários, tá? Então, só para a gente entender aí como que funciona, beleza? Então, a ideia dessa aula foi exatamente isso, né? Juntar com o que a gente aprendeu na aula passada e ter um entendimento melhor de como isso funciona. A gente ainda poderia dar prosseguimento nesse ataque aqui no caso, ó, a gente descobriu o hash, certo? Vamos pegar esse hash aqui, a gente poderia quebrar esse hash, né, ou tentar descobrir a senha desse hash de várias formas. A gente pode utilizar uma ferramenta chamada findMyHash, aí a gente utiliza assim, ó, MD5, -h, que é o hash, e aí ela começa a tentar quebrar aqui em vários sites aqui. Ela vai analisar e tentar descobrir esse hash, tá? Uma outra forma seria simplesmente você jogar esse hash no Google, tá? Coloque esse hash no Google. Se for uma senha fraca, com certeza aqui já nas páginas do Google aqui você já vai descobrir aqui, tá? Ó, admin. Admin. Então, provavelmente esse hash é admin. Se a gente vir para a página de administração aqui, admin, conseguimos acesso à parte administrativa aqui do site, tá? Onde gerencia as imagens, pode apagar essas imagens, pode criar novas imagens, entendeu? Isso aqui tudo é só para fazer, né, uma aplicação de teste aí para a gente entender como a falha funciona. Pode ver que a ferramenta que a gente executou aqui, o findMyHash, também encontrou aqui a senha desse hash, no caso admin aqui, tá vendo? Também poderíamos utilizar o John, existem várias técnicas que a gente pode utilizar, tá? Então, isso de explorar a aplicação, o SQL, no caso, para ganhar acesso à aplicação, é só o começo, né, do ataque, né? Então a gente viu que, beleza, depois a gente quebra o hash e consegue acesso ao painel de administração do site. Então aqui a gente já consegue fazer o upload, tá?
Então, fazendo esse upload aqui, a gente poderia fazer o upload de uma shell aqui para ganhar acesso a esse servidor agora. Tá? Como seria isso? A gente poderia criar uma shell em PHP, por exemplo. Tipo assim, shell.php. Tá? O pentest, na verdade, ele vai muito mais além, né, do que simplesmente você explorar uma falha, ganhar uma shell, tá? Eu já mostrei isso em outros vídeos que tem até, inclusive no YouTube, né? Você fazer a pós-exploração, chegar até a rede interna do cliente, tal, acessar serviço que não estava disponível para a internet, enfim. Isso aqui é só o começo, né? É só uma técnica do que se dá para fazer, tá? Então aqui a gente tem uma shell em PHP. O que isso faz? Executa o comando system, que roda comandos do sistema operacional, e aqui eu utilizei o get aqui para passar via parâmetro, tá? Via argumento aqui, através do cmd, tá? O nome do parâmetro. Então, o que eu faria aqui? Teste, por exemplo, e aí eu faço o upload disso, por exemplo, apt shell.php e adiciono. E aí a aplicação tem um controle aqui que ela fala, não aceita PHP, tá? E aí existem diversas técnicas para a gente dar um bypass nisso também, para a gente conseguir burlar isso, tá? Uma delas seria, por exemplo, shell.php, a gente tentar shell.php 3, que seria a versão 3 do PHP, que ele ainda ia interpretar isso como PHP, e se não tivesse sendo filtrado o 3 aqui no final, a gente consegue subir isso para a aplicação. Uma outra forma seria a gente colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, RIC, aqui uma extensão que não funciona, que ele não vai interpretar isso, ele vai interpretar só PHP no caso. Vamos fazer um teste. php.ric. Ó, aceitou, tá vendo? Aí a gente vem aqui na página onde está, então. Vamos ver onde que ele subiu isso. Subiu aqui. Pega o caminho completo aqui. Beleza, não vai funcionar nada aqui, mas aí a gente passa o parâmetro que a gente passou lá, o cmd, id, aqui dentro, ó, ls, vai ver o conteúdo que tem aqui, etc, pswd, os comandos do Linux e tal. E aí, inclusive, a gente poderia até já usar o wget aqui para baixar uma shell aqui, uma shell nossa, ou até mesmo usar o netcat para ganhar acesso a esse servidor através de conexão remota, entendeu? Aí é só utilizar várias outras técnicas aí para continuar a exploração dessa falha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.